This seminar I've titled How to Prepare for Marriage O título é Como se preparar para o matrimônio. and also danger signals, Para o things to casamento. avoid, I'm sorry? things to avoid, E coisas warning. para evitar. Yeah. And a lot of what I'm going to share is actually going to be based out of this book, My Single Joy. E muito do que eu vou partilhar está nesse livro aí, é um trocadilho, Minha Única Alegria ou Minha Alegria Solteira. This actually shares my personal backstory, Isso fala um pouquinho da história de pano de fundo, da minha história pessoal, which is some of what I just shared with you this morning in the first session. que é o que eu acabei de partilhar com vocês na primeira sessão aqui. And actually, what I shared with you this morning E o que eu partilhei com vocês hoje was even more details than are in the book. tem até mais detalhes do que está aqui no livro. So you really got the backstory. Então você tem agora a Okay. história de fundo. So, Alan, would you mind coming up here for a minute, please? Alan, pode vir aqui, por favor. This is obviously my journey as a female, Obviamente essa aqui é a minha jornada como but this is not moça, just a menina. journey. This book is not just for females. Mas esse livro não é só para meninas, It's for guys too. também para rapazes, It's for married couples, people in any walk of life. para casais, casados também, para pessoas em qualquer momento de sua trajetória. Na vida. Alan was just sharing with me yesterday how he had read the book and it had impacted his life. E o Alan estava falando comigo como ele leu o livro e como isso impactou a sua vida. And so I said, do you mind just sharing just a few words to the men out there about why these things are important? E eu disse, será que você se incomodaria de partilhar algumas palavras para os homens também? No, you talk in Portuguese and I whisper to you in English. Sure? Yeah, you share in Portuguese. Alright, ok. Então vamos em português. Até preciso dizer que para quem está aprendendo... Você vai simultâneo ou quer que eu faça pausa? Vai falando. Tá. Para quem está iniciando no inglês, esse livro é muito bom, porque é uma leitura muito fácil, muito gostosa de ler em inglês. Eu não sei se já tem em português esse livro. It doesn't have in Portuguese yet. No. Não, tá. Mas para quem está começando no inglês, é um livro bem legal, bem bacana. Esse livro aqui me ajudou, de certa forma, por um dos motivos hoje eu tenho 30 anos, né? E aí um homem com 30, todo mundo começa a falar, e aí, cadê? Quando que sai o casório, né? E aí foi bem interessante quando eu li o livro, porque ela fala bastante sobre a entrega da vida dela para Deus, a respeito disso, como que ela gostaria de encontrar alguém, inclusive que partilhasse o ministério, e como que isso foi desenrolando de uma forma, vamos dizer assim, Deus respondendo que não, vamos dizer assim. E aí, enfim, não que eu queira estar solteiro, mas o livro me ajudou, inclusive, a tomar boas decisões. Recentemente, eu até compartilhei com ela, eu terminei um namoro porque a gente estava com perspectivas diferentes de vida. Eu estava querendo muito ser missionário e viver para o mundo e tudo mais, e, no caso, a minha ex agora não estava querendo esse estilo de vida. E isso é muito importante, porque senão um é infeliz, ou um dos dois vai ser infeliz, e não vamos... Nenhum nem outro consegue cumprir o papel de Deus para a vida. E aí ela até falou, né, ontem para mim, que de repente, às vezes Deus muda, eu ou ela, enfim, um dia de repente volte ou não. Mas a questão é essa, a gente conseguir entregar para Deus que Ele vai guiar as nossas escolhas. E se for para ficar sozinho, tudo bem, mas desde que a gente não se junte com a pessoa errada e não cumpra o propósito de Deus. Mais ou menos isso. Thank you, Alan. Thank you. Obrigado. Amen. Amém. Praise the Lord. So this is not challenging you like I need to be single my whole life. This isn't a book challenging you to do that. Isso não é um desafio para que você, né, faça um voto de eu vou ser solteira a vida inteira. I have people that have told me I don't want to read this because I don't want to stay single. I want to get married. Tem gente dizendo assim, eu não quero ler esse livro não, porque eu não quero ficar solteira, eu quero me casar. I said, then read this book Eu disse, então leia o livro. because this is actually part of the preparation journey that God has us on. Isso aqui é a parte da preparação que But Deus tem also, pra I know gente. that there are a lot of married people Mas eu sei também que há pessoas casadas aqui that are living solitary, lonely seasons in their life. e que vivem momentos solitários, né, na And sua vida. so this book will actually minister to you as well. E esse livro também vai atender essas pessoas.
So let's just have a word of prayer that God will bless the 30 minutes that we have together and that he'll be glorified in this session. Vamos ter um momento de oração para que Deus abençoe os nossos próximos 30 minutos. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celeste, again, we thank you for who you are. mais uma vez te agradecemos por quem tu We és. thank you that you are the lover of our Que souls. tu és o amante das nossas almas, Senhor. And Lord, we thank you that you have a special plan for each one of our E que tu lives. tens um plano especial para cada uma de nossas vidas. And Lord, you know the deepest desires of our heart. O desejo mais profundo do nosso coração tu conheces. There Senhor. are some people in this room Há pessoas aqui neste ambiente that are praying and waiting for that special person that you have for them. que estão orando, aguardando por essa pessoa especial que tu tens reservado para elas. There might be some people in this room, Talvez haja pessoas aqui também they're already happily married, que já são felizes no seu casamento, but they have some disappointment or struggle in their life, mas às vezes têm desapontamentos, têm lutas na sua vida and they're just wondering how to trust you. e eles estão se perguntando como confiar em ti, Senhor. And then there's others that are in a very lonely, difficult season, E há pessoas que estão em momentos solitários muito difíceis. and they've already had mistakes, they've messed up, Já cometeram erros and they're not sure if they can start over. e não sabem, Senhor, se tem condições de começar tudo outra Please vez. encourage each one of them Motiva, Senhor, encoraja cada um dessas pessoas. right now. Agora, I pray this in Jesus' é name. o que eu oro em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Okay, I'm going to try to go through a number of things very quickly, Vou tentar passar por algumas coisas aqui rapidamente. and we'll see where God leads us in this conversation. Vamos ver como é que Deus guia essa So, conversa. preparing for a love story. Preparando-se para uma história de amor. The thing I tell people is make Jesus your first love A primeira coisa que eu digo para as pessoas é faça de Cristo o seu primeiro amor. and realize that he is the only one E perceba que Ele é o único that can fulfill all your needs. que pode satisfazer, que consegue satisfazer todas as suas necessidades. You might find that person and they're just the dream person you think you've been waiting for. Talvez você encontre aquela pessoa, essa é a pessoa dos meus sonhos por quem você aguardava. But guess what? They're human. Mas adivinha, são And seres they're going to humanos também. fail. E vão falhar. It doesn't mean they're going to go off and have an affair on you or something like that, but in some way they're going to fall short. Não quer dizer que elas vão trair você, mas de alguma maneira vão carecer. And so our expectation, whether you're already married or whether you're single and hoping to be married, Então, nossas expectativas, quer que você já seja casado ou um solteiro esperando se casar, your expectation and fulfillment cannot come solely from another person. a sua expectativa não pode vir unicamente de outra pessoa. It needs to come first from God. Primeiro precisa vir de Deus. Amen? Amém? Now, you would expect me to say that, but I can't start this seminar without saying that. Eu acho que vocês já esperavam que eu dissesse isso, mas eu precisava dizer. So, one of the things here that I have is find someone who loves God more than they love you. Então, primeira dica é encontre alguém que ama a Deus mais do que ama você. You know, when I see a man Quando eu vejo um rapaz that is so passionately in love with que God, está tão apaixonado por Deus, and his sole focus is to please God tão focado em agradar a Deus, more than it is to get my attention, mais do que obter minha atenção, that chamar is minha something atenção, that would draw me. é algo que me atrai. If you find someone and they're just all consumed in you, Se você encontrar alguém que está sempre focado só em você, and they don't have a life outside of you, mas não tem uma vida, né, fora do ambiente de você, that's a very selfish love. esse é um amor bastante egoísta. And it's a self-centered love. E é um amor egocêntrico. And you know why they're all consumed with you? E sabe por que ele está tão interessado só em você? Is because you make them feel very special and important. É porque você faz com que ele se sinta muito especial e importante. But as soon as you fail, Mas no momento que você falhar com ele, as soon as you do something que você fizer alguma coisa that they don't like or whatever, que ele não gosta, algo assim, then suddenly they're not so in love with you anymore. de repente já esse amor todo se acaba. And they start looking around for who else would make me more E happy. ele vai começar a olhar por quem mais pode fazê-lo feliz. You don't want to marry a self-centered person. Não queira casar-se com uma pessoa Ok. egocêntrica. Now, when I'm talking about things to look for in future marriage or to improve your current marriage, Quando eu falo sobre essas coisas,
It's easy to project, like he needs to do this or she needs to do this. É fácil ficar projetando, ele precisa fazer isso, ela precisa mudar assim. But as I share these things, Mas quando eu partilho essas coisas, let's internalize it, okay? vamos internalizá-las. So I need to first have my relationship with Jesus. Eu Amen? preciso ter primeiro um grande relacionamento com Deus. I need to, second, I need to be the person who loves Jesus even more than whoever it is that I want to E marry. em segundo lugar, eu preciso ser a pessoa que ama mais a Deus do que a outra pessoa que eu, So that quem we eu queira. keep that focus. Então, mantenhamos-nos focados. Another thing, I'll say number 3. I don't really have these. I have them ordered, but not numbered. But anyway, is get healthy spiritually, mentally, emotionally. Seja saudável, tanto espiritual, mental, quanto emocionalmente. Now that doesn't mean we don't have scars. Isso não quer dizer que a gente não vai ter cicatrizes. We all have the different things in our life Todos nós temos coisas diferentes na vida that make us insecure que nos deixam inseguros or that trigger insecurities. ou que desencadeiam inseguranças. It can be abuse or something that's happened in our past. Pode ser um abuso ou algo que aconteceu no nosso passado. And those scars we're probably going to have until Jesus comes. E essas cicatrizes provavelmente a gente as carregará até a volta de Jesus. But Jesus does come to heal the wounds and the scars. Mas Jesus vem curar também feridas I'm a e testimony of cicatrizes. that. Eu sou um testemunho vivo disso. When you read more of my story, you'll see I'm a testimony of that. Se você ler um pouquinho mais da minha história, você vai perceber isso. I do not identify my life with my scars. Eu não identifico minha vida pelas cicatrizes que eu tive. I just shared with you in the first session this morning about my broken heart in some areas in my life. Eu partilhei com vocês todas as situações, que acabaram com o meu coração na vida. And sometimes I always feel a little foolish when I share that testimony because I think there are people that have been broken and wounded in even more traumatic ways. E às vezes eu sinto que é meio bobo partilhar isso, porque tem pessoas que têm feridas, mágoas, de maneira muito mais traumatizantes que as minhas. But we all cry the same tears. Mas todos nós choramos as mesmas lágrimas. And when your heart is broken, E quando seu coração está despedaçado, it's devastating to you. é ruim para você. And when my heart is broken, E quando o meu coração também está it's devastado, devastating to me, right? também é ruim, é terrível para mim. So we cry these same tears. Então todos choramos as mesmas lágrimas. But there are many different scars and wounds in my life. Mas há muitas cicatrizes diferentes na minha vida. I don't even like to talk about those things E das quais eu nem quero falar. because I do not want to be identified Porque eu não quero ser identificada as being a victim. como uma vítima. I want to be Eu identified quero ser identificada as being a child of God como filha de Deus, and the daughter of the King. filha do rei. So my scars, Então as minhas cicatrizes they don't identify me. não dizem quem eu sou. Your As scars suas cicatrizes do not need to identify you. não dizem quem você é. So when you get into a relationship with a Então, person, quando você entrar num relacionamento com alguém, or you're in a relationship with a ou person, já estiver num relacionamento com alguém, as they tend to say, this is kind of a saying we have, é um ditado que a gente diz, hurt people hurt people. as pessoas magoadas magoam pessoas. Does that make sense? Faz sentido? Right. So my wounds tend to bleed into your wounds. As minhas mágoas começam a entrar, a sangrar, a fazer sangrar as suas mágoas. So that's why we're praying, Lord, make us a new creature in you. É por isso que a gente ora, Senhor, faz-nos novas criaturas em Ti. Heal the wounds of our hearts. Cura, Senhor, as So feridas when do we nosso get into a coração. relationship with someone, Então, ao iniciar um relacionamento com alguém, we're not going to wound them more. a gente não quer feri-los mais. Our wounds we give to Jesus. As nossas feridas nós as levamos a Cristo. Of course, when you get married, you're going to share all of those things with your spouse. É claro que quando você se casa, você compartilha coisas com seu cônjuge. But if you are married, Mas se você já está casado, stop hurting each other with your wounds. para de magoar o outro com as suas Find your feridas. identity in Jesus. Encontre sua identidade em Jesus. Allow Him to be your peace and joy. Permita que Ele seja a sua paz. And sua then when alegria. you fall short with loving each other, E quando você falhar no amor ao próximo, you can give each other the grace of Jesus. você pode dar um ao outro a graça de Jesus. Okay, here's another thing that I have.
Outro ponto que eu quero Look, enfatizar. look for someone who's found their life purpose, who knows where they're going. Busque alguém que já encontrou o seu propósito de vida, que sabe para onde está indo. If there's ever something frustrating for me, Se na vida se tem alguma coisa frustrante para I mim, don't want to follow somebody who doesn't know where they're going, eu não quero seguir alguém que não sabe para onde está indo. right? So this is a call for all of us. Isso é um chamado para todos. Lord, show me my purpose. Mostra-me, Senhor, o meu Show propósito. me where you want me to go. Onde o Senhor quer que eu vá? Now, I was talking about this just yesterday. Actually, we were talking, Alan and another friend that was with him, about how our lives change as we grow. Eu estava conversando com o Alan e outro amigo, como nossas vidas mudam à medida que a gente vai crescendo. So you might be in a relationship with somebody and you're thinking about marrying, Talvez você esteja num relacionamento com alguém, está pensando em se casar, but there are some very significant differences between you. mas tem muitas diferenças significativas entre vocês And dois. right now they don't seem so significant. E parece que agora não parecem tão significativas. But as you get further down the road, Mas quando você começa a trilhar mais essa estrada, what happens? sabe o que acontece? It's like this. É assim. Deu para entender? Yeah, so it seems very subtle now, but the farther you go, the more difference that it Parece que is. agora é bem sutil a distância, bem pouquinho, mas à medida que vai passando Okay? o tempo, vai se distanciando cada vez mais. Oftentimes, Geralmente, and I'm guilty of this too, e eu sou culpada disso, you see somebody attractive, você vê alguém que lhe atrai, they say nice ele things, diz umas coisinhas and you're like, bonitas. ah, Ah, this is the person I've been waiting for. essa é a pessoa por quem eu esperei tanto tempo. It doesn't matter what they Não do. importa o que ele faça, It doesn't matter where they work. não importa onde ele trabalha, It doesn't matter that they've already wounded and broken all these other hearts. não importa se ele já magoou esse coração, tantas vidas, tantas It pessoas. doesn't even matter if they share the same faith as me. Nem importa tanto se ele tem a mesma fé que eu. We love each other A so gente much. se ama tanto. It's going to be wonderful. Vai ser lindo. People keep trying to tell me, like, don't do this. And can't they see we're perfect for each As other? pessoas ficam o tempo todo dizendo, não vai dar certo. Será que eles não veem que a gente foi feito um para o outro? Yeah, it makes us crazy. É, isso deixa a gente louca, né? It's the beautiful side and the dangerous side of love, I guess. É o lindo lado e o lado perigoso do amor, eu acho. They always talk about, I fell in love. As pessoas dizem, eu me apaixonei. I'm just going to be a little technical here. Eu vou ser um pouquinho mais técnica aqui. Things that fall get broken. É, no inglês é fell in love, eu caí em amor. As coisas que caem é porque elas estão quebradas. Shouldn't Shouldn't we be a little bit more intentional? Será que a gente não deveria ser um pouquinho mais intencional? Love is not just an emotion. O amor não é simplesmente uma emoção. Yes, emotion is part of love. A emoção faz parte do amor. But love, as we're told through inspiration, Mas through quando a Ellen gente vê White, na Bíblia e no Espírito de Profecia, is actually a choice. amor é uma escolha. And we need to be very careful E a gente precisa ser bastante cuidadoso to make sure we know God is leading. para ter certeza de que Deus é quem está conduzindo And there are certain things e que há certas coisas that are not negotiable. que não são negociáveis. That means you do not, red flags, you do not go down this road São alertas vermelhos. Você não passa por esse if you caminho see those things. se você vê essas coisas. We might talk about that. Talvez a gente consiga falar um pouquinho But sobre right isso. now, I just want to again bring it back to this point. Mas agora eu queria trazer outro ponto, And that is que é pray very seriously about those characteristics in the person that you're interested in. ore seriamente pelas características da pessoa pela qual você está interessada. Is this the type of person Essa pessoa é o tipo de pessoa that you want your children to grow up to be like? que você quer que os seus filhos cresçam e se pareçam com ela? Is this the type of person Será que ela é o tipo de pessoa that you want to raise and grow the faith of your children? que você quer que desenvolva e faça crescer a fé dos seus filhos?
Because this is how it works, and I've seen this happen time and time and time again. Porque é assim que funciona, eu já vi isso repetidas vezes. When we are in love, Quando a gente está apaixonado, or when we're looking for that magic ou person, quando a gente está procurando essa pessoa, né, encantada, it's all about our wants, our desires. tudo se resume aos nossos desejos, aquilo que a gente Like, quer. I want someone, and he's good looking, he's tall, dark, handsome, Eu whatever. quero alguém que seja bonito, que seja moreno, alto. Or I want to find a girl, and she looks like this, and she this and that. Eu quero uma garota que seja assim, que se pareça assim. It's superficial things. São sempre coisas superficiais. But when you get married, Mas quando você se casa, everything changes. tudo muda. I mean, yeah, it's wonderful if they're good looking. Ah, não tem problema que ele seja bonitão. But you uma know where bonita. true good looks come from? Mas sabe de onde vêm as boas aparências? Where do true good looks come from? De onde vem a sua boa aparência? The heart, Do right? coração. So if you marry somebody Então, se você se casa com alguém that has an ugly character, que tem um caráter feio, that has a selfish heart, que tem um coração egoísta, you know what? You are going to have a miserable life. sabe, a sua vida vai ser terrível. I'm sorry. Perdão de lhe dizer I've isso. seen it happen again and again and again. Eu já vi isso acontecer várias I vezes. have friends. Eu tenho amigos. I'm not going to name who they are, Não vou nomeá-los aqui. who have come to me over the years Que ao passar dos anos já vieram falar comigo. and said, Melody, I'm going to marry so and so. E disse, Melody, eu vou me casar com fulaninho. Of course, they were in love. É claro, estavam apaixonados. Those of us that are outside the picture, we see things a little bit more clearly. E a gente que está fora da situação consegue ver as coisas com mais clareza. No, 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 don't you see this is danger? Será que você não vê que isso é perigoso? Oh no, it's going to be fine. Ah, não, vai dar tudo certo. It's going to be fine. Não tem problema. They got married. Se casam. They had such heartache. Tanta dor de cabeça, tanta enxaqueca. They could not stay married. Não conseguiam permanecer mais Massive casados. heartache. Years of heartache. Anos de dores de cabeça. Divorce. Divórcio. I've seen this time and time again. Já vi isso muitas vezes. Actually, I'll say this right now. Eu vou dizer isso agora. Almost all of my friends Quase todos os meus amigos who I know que eu conheço, who have been through heartbreak, que passaram por who have problemas been through divorce, de relacionamento, que They passaram will por tell me. divórcio. They won't? they will tell me, Vão me contar. I knew before I married the person Eu sabia disso antes de me casar com ela. that I shouldn't have married them. Que eu não deveria ter me casado. Or I knew within the first week of marriage Ou eu descobri isso já na primeira semana do casamento. that I had made the wrong choice. Que eu havia feito a decisão, tomado a decisão errada. But it was too late. Mas já era tarde demais. This is happening to the majority of people in the world today. Isso está acontecendo com a maioria das pessoas no mundo. And it's happening in the church. E também está acontecendo na igreja. Very sad. É algo muito triste. So this is something as a young person when I was even 13 years old. Então, isso como jovenzinha, eu com 13 anos, This is how I first started evaluating guys. foi como eu comecei a avaliar os rapazes. I remember there was a guy that liked me, Eu me lembro de um rapazinho que gostava de mim. and he was a good-looking guy, Era bonito, but I saw how he treated his mother. mas eu via como ele tratava a mãe dele. He disrespected his mother, Ele desrespeitava a mãe dele. and I was like, E eu, My parents taught me meus pais me ensinaram. if a boy disrespects his mother Se um rapaz desrespeita a sua mãe and he's mean to his mother, e ele é maldoso com a mãe, he's going to be the same to you. ele vai fazer o mesmo com você. The same way for the girls. E acontece o mesmo com as If meninas. she does not respect her father, Se ela não respeita o pai, it doesn't mean that he's the perfect father, não quer dizer que ele seja o pai perfeito, but she should still honor and respect him as her father. mas ainda deve honrar e respeitá-lo como pai. If there's a disdain in a woman, Se há um desdém na bad mulher, attitude, you know, uma atitude ruim, sabe? oftentimes women are suffering great abuse in and out of the church. Geralmente as mulheres sofrem abuso dentro e fora da igreja, isso And acontece. so women have lost respect for men. E isso faz com que as mulheres percam o respeito dos And homens. that's very unfortunate. Ah, It's very sad. e isso é triste, é triste. But the world is teaching us to disrespect men. Mas o mundo está nos ensinando hoje a desrespeitar os homens.
And if you find a woman who you see she has a disrespect for men or for those in authority, E se você encontra uma mulher que desrespeita os homens ou aqueles que estão em autoridade, when you get married, she won't respect you at some point. quando você se casar com essa pessoa, ela também vai desrespeitar você em algum momento. And so those are things to keep in mind. Então, tenham em mente essas coisas. Let's see here. There's a lot more I could share. I'm going to jump down here. Vou pular para esse ponto aqui. We could talk about the whole physical aspects. I actually talk about that physical affection in my book. A gente pode falar sobre toda a afeição física, eu falo sobre isso no meu livro. And basically, the fact is saving the passion for the appropriate times. Em outras palavras, a gente deveria poupar essas afeições And para os not- momentos apropriados And not running ahead. e não ultrapassar o farol vermelho. I'm going to share some quotes here, but I want to just talk briefly about some danger signals. Quero partilhar algumas citações com vocês. Okay, here. Okay, I would say this is a huge danger signal. First off, this is outside of that relationship. If you have friends and family that are giving you caution, don't go forward. Se você tem amigos, tem parentes que estão dizendo não avança com esse relacionamento, cuidado. Okay? Another danger signal is when you see someone whose actions and words do not line up with each other. Outro alerta vermelho é quando você vê alguém cujas palavras e ações não estão bem alinhadas, não concordam, diz uma coisa, mas faz outra. So they're not truthful. Não são confiáveis. Another danger signal is when conflict arises, the person flies into a rage and they start blaming you. Outro problema é quando surge um conflito, a pessoa entra num surto de ira e começa a culpar o outro. We all, have struggles and we get impatient and we're going to get angry. Todos temos lutas, a gente fica impaciente, a gente vai ter raiva aqui e ali. Sometimes I get angry. Às vezes eu tenho raiva. I'm not saying, we struggle, we all struggle, we get angry. Todos lutamos, a gente fica com raiva. But if in your anger Mas se na sua raiva you start demeaning someone você começa a diminuir o outro, and attacking them and their character, atacando essa outra pessoa, o seu caráter, that is massive, massive red flags. isso é um alerta vermelho dos grandes. Okay? We get angry, we have struggles, Nós temos raiva, nós lutamos com but we isso, need to stay focused on the issue mas precisamos nos concentrar na questão em si and not crucifying or destroying the person. e não crucificar ou destruir a pessoa que cometeu. So we talk about conflict resolution and all of those things. Another thing, Isso é sobre resolução de conflitos. someone that for me personally that I want to be, and I also look for someone like this, Uma pessoa que eu busco, com quem eu busco estar, eu estou buscando uma pessoa assim, who is when there's conflict, é que quando há conflito na vida, they are willing to take responsibility. essa pessoa está disposta a assumir Not responsabilidade. saying, it's their fault for everything that happened, Foi culpa de outra pessoa, de uma situação, por tudo que but they're aconteceu. willing to own their side of the situation. Mas a pessoa está disposta a dizer, não, realmente, a minha parte foi And essa. Eu errei nisso. rather than rushing to blame you, Em vez de correr para culpar o outro, they're actually wanting to have resolution. How can we resolve this? ela está disposta a resolver o problema, o conflito. Como podemos resolvê-lo? So just a huge part is that whole conflict resolution. Então, essa coisa de resolução de conflitos é um ponto importantíssimo. If you constantly feel put down Se você or constantemente se sente demeaned or made to feel rejeitada, diminuída, like your worth is being put down, como se não houvesse mais dignidade alguma em você. these are huge red flags. Grandes pontos, grandes alertas vermelhos. I could go on. Let me share just a couple more things here. Red flags is signs of someone who shows signs of being controlling or obsessive. Se alguém mostra sinais de ser uma pessoa controladora, obsessiva,
And here are 6 characteristics of obsessive love. E temos 6 características de um amor obsessivo. The individual can't live without you. A pessoa não consegue viver sem você. They demand unreasonable amounts of love. Ela exige quantias irrazoáveis de amor. They ignore others to be with you. Ignora que outros possam também estar com você. They show jealousy about your interaction with anyone else. É ciumento ou ciumenta quanto às suas interações com os outros. They try to control and manipulate everything that you do. Tenta controlar e manipular tudo o que você faz. And they have an unhealthy possessiveness. E tem um sentimento de possessão assim que já não é sadio. So these things are all indications of someone that is very insecure. Isso é um indicativo de alguém que é bastante inseguro. They're not secure with who they are. Não são seguros quanto a quem são And so they have to get their security from you. e querem extrair essa segurança de você. I have a whole list of things here on how to know if you found the one, characteristics and things to look for. E tem uma lista inteira aqui de coisas que você pode... I'm not going to share that now. Não dá para partilhar tudo aqui I want agora. to share a quote from Ellen White. Mas eu queria trazer uma citação de Ellen White aqui. And this is what she says. I know you've seen this before. É do livro Lar Adventista, eu acho que você já conhece. Weigh every sentiment and watch every development of character Pondere cada sentimento e vigie cada desenvolvimento de caráter in the one with whom you think to link your life destiny. naquele com quem você pensa em unir o destino de sua vida. The step you are about to take is one of the most important in your life O passo que você está prestes a tomar é um dos mais importantes de sua vida and should not be taken e hastily. não deve ser tomado apressadamente. Well, you may love Talvez, embora Do você not- possa amar, love blindly. embora você precise amar, não ame cegamente. Examine carefully to see whether your married life would be happy Examine cuidadosamente para ver se sua vida casada seria feliz or inharmonious and wretched. ou desarmoniosa. Let the question be raised. Que faça-se a seguinte pergunta. This is very significant. Listen to this. These questions. Escutem isso, essas perguntas. Will this union help me heavenward? Essa união vai me ajudar na minha jornada para o céu. Will it increase my love for God? Ela vai ajudar, vai aumentar o meu amor por Deus. Will it enlarge my sphere of usefulness in this life? Vai ampliar a minha esfera de utilidade nesta vida. If these reflections present no drawback, Se essas reflexões não apresentarem nenhum problema, then in the fear of God, então no temor de Deus, move forward. avance. Move forward. There's lots of stories I could share and probably lots that you could share as well. Há muitas histórias que eu poderia partilhar e talvez que você também possa partilhar. But I want to encourage you here today. Mas eu quero motivar vocês hoje. If you are not married yet, Se você ainda não é casado, this is what my dad says. é o que meu pai diz. He says, think long and pray long Pense o bastante, ore o bastante, when you may decide but once. porque você vai decidir somente uma vez. So, right, this is the second most important decision that you will ever make. É a segunda decisão mais importante da sua vida. The first one is serving Jesus. Jesus, I give my life to you. A primeira é servir a Jesus. Jesus, eu quero entregar minha vida ao Senhor. The second is, who do you want me to spend the rest of my life here with? A segunda é com quem eu quero passar o resto da minha vida. And that second decision E essa segunda decisão mais importante, will either help you keep your first decision ou vai ajudar você a manter a primeira, or it will destroy it. ou vai destruí-la. And right now it might seem like, oh, this is wonderful. E agora pode parecer, isso aqui é maravilhoso. But as Ellen White says, Mas como diz Ellen White, many people are living in a, what do you call, ball and chain of regret in marriage. muita gente vive como que arrastando uma corrente, né, de ferro de arrependimento. And that's not the way God intended it. E não foi a maneira como Deus planejou. I can say this as personal testimony. Eu posso dizer isso, é um testemunho. I, of course, would like to be married. É claro que eu I don't feel gostaria like de ser casado. God's called me to stay single the rest of my life. Eu acho que Deus não me chamou para permanecer solteiro o resto da vida. And I'm not encouraging you to stay single the rest of your life. E eu não estou encorajando você a permanecer solteiro o resto da vida, também não. But I would rather be happy and single Mas eu
prefiro estar feliz e solteira than miserable and married. do que ter uma vida terrível I casada. only want God's best. Eu só quero o melhor de Deus. How about you? E você? God wants to give you his best. Deus quer te Amen? dar o melhor dele. Amen? Amém. Let's pray, and then I'm going to tell you how you can get a copy of this book. Vamos orar e eu vou dizer a vocês como você pode obter uma cópia desse livro. Let's pray. Oremos. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celeste, you know the hearts of those that are here, Tu conheces, Senhor, o coração daqueles que aqui and I estão. pray no matter their circumstances, E eu oro, Senhor, independentemente das circunstâncias, whether they're single and waiting or praying, quer sejam solteiros, quer estejam aguardando, orando, or whether they're already married. ou que já estejam casados, Lord, I pray that you would help us to find our first love in you, que nos ajude, Senhor, a encontrar o nosso primeiro amor em Ti. and then no matter our E circumstances, independentemente das circunstâncias, work to be the person trabalha, Senhor, para ser a that we pessoa, so desperately want to be with. para que nós sejamos a pessoa que desesperadamente queremos ser, e Lord, com quem queremos estar. I know that you want to give your best. Sabemos que Tu queres nos dar, Senhor, o Teu You've melhor. already given your best to us in your Son, Já deste, Senhor, o Teu melhor ao entregar o Teu Filho. but you want to give good things to us in this area of our life as well. Mas Tu também queres nos dar, Senhor, boas coisas nessa área. So help us to trust this area of our life Ajuda-nos a confiar essa área da nossa vida também a Ti. with you. A Ti, Senhor. In Jesus' name, Em nome de Jesus oramos. amen. Amém.